contar uma coisa para vocês que eu acredito que a esta altura do campeonato vocês já devem ter percebido. Primeiro, Alckmin veio até São Paulo e saiu às ruas com Tabata Amaral, do mesmo jeito que Lula saiu com o Boulos. Mas o Alckmin tinha prometido para o Lula que iria acertar um acordo. Como ele não conseguiu fazer no primeiro turno, ele veio e fez no segundo turno. E ele não precisou falar nada. Bastou a presença dele. Bastou ele mostrar para Tabata que ele estava ali. Bem, ele deixou a Tabata sem saída. O que ela ia falar ali junto com o Alckmin? Certamente a presença dele deve ter sido suficiente, porque ela provavelmente negociaria, faria de tudo para não apoiar o Boulos de supetão. Mas o Alckmin não deixou. A presença do Alckmin ali foi exatamente para dizer: bom, agora vamos declarar voto, porque eu sou o vice, o Lula é o presidente, e nós não vamos ficar, né, fazendo chantaginha. Esse é o primeiro dado que eu acho que é preciso considerar. Agora, o segundo dado que é preciso considerar é que a Tabata mordeu a língua. Ela, sem querer, ela revelou qual era o objetivo dela nessa eleição. Como assim? Ora, a mania de grandeza dela, ela olhar no espelho e se enxergar muito maior do que ela achar que ela é muita coisa, acabou revelando aquilo que nós já sabíamos e que falávamos aqui. Ela não foi a causadora da derrota do Marçal. O Marçal derrotou-se a si mesmo. Ele cometeu aquilo que não se pode fazer. A primeira coisa é levar uma cadeirada e, sendo macho, não responder. Aí o Datena abriu o leque para as pessoas virem para a eleição, prestarem atenção na eleição. E o segundo erro do Marçal foi simplesmente querer mentir demais. Mentiu a ponto de fazer um documento falso. Bem, essa é a derrota do Marçal. Tabata está dizendo que ela é que derrotou o Marçal. Mas não foi, porque a todo momento que ela atacava o Marçal, ele crescia nas pesquisas. Mas a mania de grandeza dela acabou revelando qual era a intenção. A intenção dela era, de fato, empurrar o Marçal de alguma maneira, ou empurrar o Nunes de alguma maneira, mas ela preferia empurrar o Marçal. Claro, porque o Marçal é aquele que perderia para o Boulos. Ele tem uma rejeição enorme. E se ela tinha a intenção de tirar o Marçal, como ela acha que fez, então é ela, de fato, que provocou, ou pode provocar, a derrota do Boulos, porque é duro agora ele ganhar do Nunes. Ele ganharia com muito mais facilidade do Marçal. Então, ela mordeu a língua e acabou revelando aquilo que ela queria fazer. Esses dois detalhes, eu acho que precisa ser considerado. Eu acho que vocês precisam analisar esses dois detalhes
para entender de fato o que é que está na jogada. Porque o que está na jogada, a imprensa toda está aí comemorando, né? A direita ganhou, a direita ganhou. Né? O Pondé chegou a falar que Lula não tem sucessor. Depois da votação do Haddad, ele acha que o Lula não tem sucessor. Imagine só, né? Pondé imagina no Jornal da Cultura um monte de sucessores à direita, né? E Lula não. Como está comemorando, todos comemorando, né? O que eles estão comemorando? Eles estão comemorando a derrota do PT que eles acham que aconteceu. Mas não há nenhuma derrota do PT ou das esquerdas. Há simplesmente um movimento que é contínuo. Que é contínuo desde o movimento do Fernando Henrique. É o movimento do neoliberalismo. O neoliberalismo entrou em crise, mas nada o substituiu. Simplesmente, você pode até ter um governo que vem da esquerda, mas o programa que esse governo executa não consegue sair do neoliberalismo. Está impregnado na mentalidade popular uma série de elementos aqui e acolá que favorecem o discurso conservador, o discurso que é assim mesmo, o capitalismo está aí, é uma realidade quase que natural. Isso não é uma coisa de derrota do PT. Isso é uma coisa que a gente está assistindo já há 40, 50 anos. Aqui e acolá você vê a esquerda quebrar este movimento em situação de voto, mas não em situação de mudar o paradigma cultural. E isso aconteceu na eleição do Obama, aconteceu na eleição do Lula, pode acontecer na eleição da Kamala. O horizonte de uma saída do capitalismo não está posto. Então a gente está rodando muito velozmente no globo da morte, ou seja, dentro do mesmo espaço. Então, quem entende isso, quem entende este movimento da financiarização do neoliberalismo, percebe que o espaço do caminho da esquerda se estreitou. No entanto, nas eleições, o Lula ganhou 3 vezes. E o Haddad, num período mais difícil ainda, enfrentou o Bolsonaro. Enfrentou orgulhosamente. Então, esses resultados eleitorais, eles não são de derrota do PT. Eles são simplesmente reflexos de eleição municipal. É uma eleição despolitizada onde conta o quê? Conta muita mentalidade interiorana. Quantos e quantos partidos que não necessariamente são de direita ou de esquerda, é simplesmente o amigo, o prefeito que vai asfaltar aqui e ali, e que encontrou legenda numa direita qualquer. São eleições pouco politizadas. Ah, você pode dizer, mas nas capitais, mas também é despolitizado nas capitais, gente. Claro, não vou dizer para você que a esquerda não tem lá sua responsabilidade. Afinal de contas, alguns partidos entraram pelo identitarismo a ponto de se descaracterizar. Mas esse movimento de estreitar o campo no qual a esquerda atua, fazendo a esquerda às vezes atuar dentro de um neoliberalismo mitigado, como é o que o Lula faz, não é nenhuma novidade. Faz parte deste contínuo da nossa história dos últimos 40, 50 anos.
E esta eleição municipal não tem absolutamente nada a ver com a eleição para presidente, gente. A eleição para presidente politiza. É outra conversa. As esquerdas não têm que ficar intimidadas por esta gritaria, mas precisa entender o quanto que vai aparecer de trânsfuga dentro desse processo. E Tabata Amaral é tipicamente uma trânsfuga. Ela é capa preta. Daqui a pouco a gente volta. Ei, professor, que lugar bonito é esse, hein? É lua de mel com a Mariana. Apostamos que é lua de mel, apostamos. Professor, eu tenho uma pergunta muito importante, minha pergunta. O Pondé, ele é judeu, então por que ele gosta de comida árabe, Como assim gosta de comida árabe? Ele gosta do quê? Ops, cheguei. Professor, o senhor sabe, né? Ele abocanha o quibe. Ih, professor, a quinta série não pode sair. A quinta série é a quinta série. E nós nunca vamos sair da quinta série. Mas, que ele abocanha o quibe, ele abocanha. Sabe, a gente já tá achando que o biólogo Henrique é que ensina essas coisas pra ele.